Olá, sou eu, a Maria José, e vamos continuar nossa leitura. Dessa vez vamos falar sobre Neemias 3 e 4. Neemias e os que trabalharam na reedificação dos muros, a defesa contra os adversários. Neemias 3. E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, reedificaram a porta do gado, a qual consagraram, e levantaram as suas portas até a torre de Meá, consagraram até a torre de Ananel. E junto a ele edificaram os homens de Jericó, também ao lado edificou Zacur, filho de Inri. E a porta do peixe edificaram os filhos de Assaná, a qual emadeiraram e levantaram as suas portas e as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao lado reparou Meremote, filho de Urias, o filho de Cós. E ao lado reparou Mesulão, filho de Berequias, o filho de Mesesabel, e ao seu lado reparou Zadok, filho de Baana. E ao seu lado repararam os tecoístas. Porém, os seus nobres não submeteram ao serviço do Senhor. E a porta velha repararam na Joiada, filho de Passeia, e Mesulão, filho de Besodias. Esses a emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E a seu lado repararam Melatias, o Gibeonita, e Jabom, Meronotita, homens de Gibeon e Mizipá, que pertenciam ao domínio do governador da além do rio. E ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives, e ao lado reparou Ananias, filho de um dos boticários, e fortificaram a Jerusalém até o muro largo. E ao seu lado reparou Refaias, filho de líder da metade de Jerusalém. E ao seu lado reparou Jedaia, filho de Arumafe, e defronte da sua casa, ao lado reparou Atur, filho de Razabenéias. A outra porção reparou Malquias, filho de Arim, e Razube, filho de Patenoabe, como também a torre do Sorno. E ao seu lado reparou Salum, filho de Haloés, líder da outra meia parte do Jerusalém, ele e as suas filhas. À porta do vale reparou-se Hanum e os moradores de Zanoa. Esses a edificaram e lhes levantaram as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos, como também 1000 côvados do muro até a porta do monturo. E a porta do monturo reparou Malquias, filho de Recabe, líder do distrito de Bet-Haquerem. Esse a edificou e lhes levantou as portas com as suas fechaduras e seus ferrolhos. E a porta de fonte reparou a Salum, filho de Col-Rose, líder do distrito de Mizipá. Esse a edificou e a cobriu e a levantou as portas e as suas fechaduras e seus ferrolhos, como também o muro do tanque de Acelá ao pé do jardim do rei e até aos degraus que descem da cidade de Davi. Depois ele edificou Neemias, filho de Azibuque, líder da metade de Bet-Zur,
até defronte do sepulcro de Davi, e até o tanque artificial e até a casa dos valentes. Depois dele repararam os levitas, Reum, filho de Bani, e ao lado reparou Asabias, líder da metade de Keila, no seu distrito. Depois dele repararam seus irmãos, Bavai, filho de Enadad, líder da outra metade de Keila. Ao seu lado reparou Ezer, filho de Jesuá, líder de Mizipá, outra porção defronte da subida da casa das armas à esquina. Depois dele reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra metade, desde a esquina até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele reparou Meremote, filho de Urias, o filho de Cós, outra porção, desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. E depois dele repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Depois reparou Benjamim e Azube de frente da sua casa. Depois dele reparou Azarias, filho de Maazéias, o filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele reparou Binuí, filho de Enadad, outra porção, desde a casa de Azarias até a esquina e até o alcance. Palau, filho de Uzai, reparou defronte da esquina e a torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio da prisão. Depois dele, Pedaias, filho de Parós, e os servidores do templo que habitam em Ofel, até defronte da porta das águas, para o oriente e até as torres altas. Depois repararam os tecoitas outra porção, defronte da torre grande e alta, e até o muro de Ofel. Desde a cima da porta dos cavalos repararam o sacerdote, cada um defronte da sua casa. Depois dele reparou Zadok, filho de Imer, defronte da sua casa, e depois dele reparou Samaias, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele reparou Ananias, filho de Selemias, e Ramute, filho de Zalaf, o sexto, outra porção. Depois dele reparou Misulão, filho de Berequias, defronte à sua câmara. E depois dele reparou Malquias, filho de um Orives, até a casa dos servidores do templo e mercadores, defronte da porta de Mificade, e até a câmara do canto, e entre a câmara do canto e a porta do gado, repararam os orives e os mercadores. Neemias 4. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificavam o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: Que fazem esses fracos judeus permitir-se-lhes a isto? Sacrificarão a Cábalo ao num só dia. Vivificaram os montões do pó e as pedras que foram queimadas. Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa derrubará facilmente o muro de pedra.
Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados e toma o seu opróbrio sobre a sua cabeça e dai-os por presa na terra do cativeiro. E não cubras a sua iniquidade e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois que irritaram na presença dos edificadores. Porém, edificamos um muro, e todo o muro se fechou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalat e Tobias e os árabes, os amonitas, os astoditas, e quanto iam crescendo a reparação do muro de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo e ligaram-se contra entre si todos os que virem guerrear contra Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra ele, de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e o pó é muito, o que nós não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que todos os lugares tomarão contra nós. Então, pois, guarda nos lugares baixos para detrás do muro e nos altos, e pôs ao povo pelas suas famílias com a sua espada e a sua lança e com os seus arcos. Eu olhei e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: não os temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus servos trabalhavam na obra, e a outra metade, e a metade deles tinham as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os líderes estavam por trás de toda a casa de Judá. Os que edificaram o muro e os que faziam a carga e os que carregavam, cada um com